Você já deve ter ouvido histórias fantásticas vindas diretamente do fundo do mar. Não é difícil se deparar com histórias cheias de detalhes de pessoas que tiveram contatos com seres extraordinários, vindos diretamente da imensidão de nossos oceanos, lagos ou rios. Seres famosos como monstros colossais ou encantadoras sereias. Que o fundo dos oceanos guardam muitos segredos e mistérios, isso não é novidade para ninguém. Quem nunca ouviu falar do Kraken, por exemplo, um ser mitológico que está presente em filmes e livros épicos? Ou então do famoso Ness, que muitos juram de pé junto que já viram a criatura no famoso Lago Ness. Mas a história que vou contar a vocês é no mínimo um pouco excêntrica, até para os maiores pescadores contadores de história. Eu sou o Marco e vou levar vocês para debaixo das águas para conhecerem uma fantástica história envolvendo um peixe bizarro e curioso, o peixe-bispo. O bispo do mar, ou peixe-bispo, como é mais conhecido, foi capturado pela primeira vez em 1433. O espécime foi pego no Mar Báltico. Após sua captura, o peixe-bispo foi dado como um presente para o rei da Polônia, que ficou encantado com o estranho animal. O peixe-bispo recebia esse nome por ter fortes traços humanos, além de uma escama e uma grande massa em volta de sua cabeça, que lembravam roupas de um bispo. Além, claro, da provável capacidade de se comunicar e ficar de pé como um bípede. Aparentemente, o bizarro peixe fazia gestos pedindo para voltar ao mar. Porém, o orgulhoso rei sempre negava esse pedido e usava o peixe como atração nas cidades do reino. Ele desfilava para todos os cantos, mostrando seu maravilhoso pertence. E isso nos faz pensar que ou o rei usava um grande aquário para carregar o peixe, ou o bicho respirava fora da água de alguma forma. Mas isso não foi registrado nos documentos da época. Tempos depois, o rei apresentou a bizarra criatura para um grupo de bispos, onde a criatura mais uma vez pediu para ser libertada. Depois de muito custo, os religiosos finalmente conseguiram convencer o rei a devolver o animal para o seu ambiente aquático. E foi nesse momento que o peixe-bispo, contente porque estava voltando para sua casa, fez o sinal da cruz e mergulhou nas profundezas do oceano. Muitos anos depois, em 1531, na Alemanha, mais um bispo do mar era capturado ao largo da costa alemã. Porém, dessa vez, ao que tudo indica, ninguém compadeceu do desejo da criatura de voltar para casa, fazendo então com que a criatura entrasse numa severa greve de fome e viesse a óbito 3 dias depois de sua captura. Além desse, outro bispo do mar foi capturado no Atlântico Britânico. Ele foi descrito como uma criatura pacífica e que parecia ter a mitra de um bispo. Mas esse peixe morreu logo depois de sua captura, e seu corpo foi devolvido ao mar. Segundo os relatos das pessoas da época, as criaturas aparentemente possuíam uma capacidade grande de se comunicar e uma possível sensibilidade quase que humana. A partir de 1554, o Bispo do Mar foi descrito com muitos detalhes em muitas obras, como o cientista Guillaume Rondelet, que desenhou seu Bispo do Mar em um registro que ele recebeu do médico Gisbertus Germanus, que disse ter visto a criatura na Polônia. Rondelet, no entanto, era cético e dizia que nem afirmava nem negava a existência da tal criatura. Além do Bispo do Mar, ainda houve relatos de outra espécie de peixe, chamado de monge do mar, no qual esse não tinha a protuberância na cabeça e era mais semelhante a um humano, fazendo com que esse fosse ainda mais bizarro que o primeiro. O peixe-bispo ainda fez parte de histórias fantásticas, como protagonista de desastres marinhos. Segundo relatos, quando o peixe-bispo estava com raiva, o mar estendia seus longos braços e o peixe-bispo prendia o barco do pescador. O peixe-bispo então capturava a filha do pescador e a carregava até seu covil. Mais tarde, festejava com a jovem
e absorvia toda a sua energia, para depois devolver a carcaça da pobre jovem ao pescador. Assim, as tempestades diminuíam e o oceano ficava calmo. Embora relatos digam que o Bispo do Mar é real e que inúmeros livros descrevam a criatura, não existem documentos ou registros que comprovem esses encontros com seres humanos e o peixe, ou pelo menos documentos abertos ao público, pois quem sabe esses registros não estejam guardados às 7 chaves em algum lugar do mundo. E você, conhecia esse caso? Conhece mais alguma história impressionante das profundezas do oceano? Se gostou do vídeo, deixe um joinha e compartilhe com seus conhecidos. Aproveite e assine o canal para ficar por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios.